E o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta ao povo que morava na cidade de Corinto, o apóstolo Paulo, no capítulo 11, ele tem uma preocupação sobre o que estava acontecendo naquela época dentro daquela cidade. A Corinto era uma cidade complexa, era uma cidade rica, era uma cidade culta, era uma cidade cosmopolita, era uma cidade totalmente corrompida. Se você olhar o nome da palavra Corinto, ou o significado da palavra Corinto, vem da raiz de corrupto. E Corinto tinha várias coisas dentro de Corinto que degradava a presença de Deus, que tentava desvirtuar o povo para a idolatria. E o apóstolo Paulo, ele aparece dentro desse cenário, ensinando o povo sobre o que era a ceia. Para você ter base do peso que era dentro de Corinto, a cidade de Corinto, em Corinto era onde estava o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios. O templo de Eros, que era o deus do erotismo, era dentro dessa cidade. E pessoas iam de muito longe para participar das celebrações que faziam dentro desses templos. Os cultos que eles faziam dentro dos templos era um verdadeiro ritual de orgia aos deuses da época. Corinto, havia naquela cidade um grande centro cultural. Dentro de Corinto havia os dois principais portos do mundo antigo, estava dentro de Corinto. Em Corinto estava o templo do deus Dionísio. Dionísio é o deus do vinho, é o deus da bebedeira, é o deus do alcoolismo. E esse templo estava dentro da cidade de Corinto. Eles faziam culto, uma espécie de orgia, e havia muita bebedeira. Não tinha limite o que eles faziam. E aí eles começam a fazer a ceia. E a ceia que eles faziam era assim: os ricos levavam mais comida e os pobres levavam pouca comida ou nenhuma comida. E na mesa eles colocavam as comidas, os ricos colocavam as comidas, e quem tinha mais comia mais, quem tinha menos comia menos, e quem não tinha nada não comia nada. O apóstolo Paulo aparece nesse cenário e ele vem dizendo para as pessoas: está tudo errado. Ele vem dizendo: a ceia não é isso. Ele vem falando: ceia é comunhão. Ceia não é quem tem mais sai na frente. Ceia não pode ter privilégios para uns e desprivilégios para outros. Paulo vem ensinando eles sobre como que fazia a verdadeira ceia. E aí ele vem falando, ele fala sobre esperar uns pelos outros. Quando o texto fala esperar uns pelos outros, Paulo está falando sobre a comida, porque eles chegavam, pegavam a comida e comiam, ninguém esperava ninguém. Eles invadiam a mesa, pegava e ninguém estava aí com a dor do outro. Aí Paulo está dizendo: não, ceia não é isso. Ceia é algo é algo para ter comunhão e unidade entre todos. Aí Paulo vem exortando ele, mas uma exortação pedagógica, porque o apóstolo Paulo vem dizendo: eu recebi do Senhor. Então ele está dizendo que a orientação que ele está dando para o povo em Corinto não é dele, que a orientação que ele está dando para o povo não é fruto da cabeça dele, não é fruto do pensamento dele. Ele está dizendo: ceia não é você que define como é ceia, não sou eu que defino como vai ser a ceia. Paulo está dizendo: ceia é corpo de Cristo. Ceia é você estar junto em memorial por alguém que morreu. Mas ceia não é culto de tristeza por alguém que morreu. Ceia é culto de alegria por alguém que ressuscitou. E ele vem ensinando. E quando ele fala que come e bebe indignamente,
Paulo está falando daquilo que é sério. Ele está falando da nova aliança. Ele está falando do cálice da nova aliança. A gente precisa lembrar que a ceia para o cristianismo é um memorial. Memorial sobre alguém que morreu, mas alguém que ressuscitou. Para o catolicismo, a ceia é chamada de transubstanciação. Eles acreditam que quando pega um pedaço de pão, ao orar, aquele pão vai se tornar carne e o vinho vai virar sangue. Mas Paulo está dizendo, não é sobre essa transformação, não é mágica, é você fazer um memorial. Em memorial sobre o quê? Sobre alguém que morreu, mas alguém que está vivo.